Bom dia a todos, irmãs e irmãos. É de facto uma bênção estarmos reunidos neste dia tão especial. Por esta via, porque não podemos estar face a face em comunhão uns com os outros, mas alegres no Senhor, pela alegria de vivermos, pela alegria de celebrarmos a vida, pela alegria de estarmos juntos, embora distantes fisicamente, para momentos tão especiais como este de adoração ao nosso Deus. A mensagem que eu tenho para vos entregar neste Dia das Mães é de memória, homenagem e celebração. A memória de uma mãe exemplar no seio do povo de Deus, que é também de gratidão e de louvor. Homenagem às mães que, como Ana, o souberam e sabem ser ao longo das suas vidas para a bênção dos seus filhos. E de celebração da vida na pessoa dos filhos, a começar por Samuel, sobretudo os consagrados a Deus, como este homem de Deus o foi, para a glória do Altíssimo. É efetivamente uma bênção muito grande nós podermos dedicar estes momentos a um evento tão especial. É a primeira vez nas nossas vidas que o estamos a fazer assim. É pena nem todos podermos estar próximos a não ser os familiares mais íntimos. É pena não termos connosco uma rosa, uma flor vermelha ou branca, embora eu já tenha visto por aí algumas rosas e graças a Deus por isso. É pena, de facto, nós sentirmos a distância num momento que seria tão inspirador como de aproximação e de ternura e de carinho e de afetos partilhados. Mas graças a Deus, nós somos um em Cristo e nós estamos unidos no Senhor e nele nós sabemos que estamos bem perto também uns dos outros, porque estando todos em Cristo, estamos todos na intimidade uns dos outros. Eu quero, pois, convidar-vos a acompanhar comigo o texto sagrado do primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículos 19 a 28, mas começar por fazer algumas considerações prévias sobre este evento tão singular da história da humanidade. Nós sabemos que na antiguidade não era normal a mãe ter voz ou a mulher ter voz. Não são muitas as mulheres que ao longo da Bíblia são referidas. Mas entre essas, esta história maravilhosa de Ana está aqui gravada a letras de ouro, como um testemunho vivo de uma mãe que não conseguia sê-lo, mas que o foi pela graça de Deus e que, afinal, teve um filho consagrado ao Senhor, que foi uma das maiores bênçãos para o povo de Israel. E depois disso, ainda foi visitada pelo Senhor, depois de estéril e sem filhos, com mais 3 filhos e 2 filhas, como nos diz a palavra de Deus. Fala-nos o texto, antes de chegarmos à leitura, que logo no princípio do capítulo 1, Ana fazia parte de uma estrutura familiar cujo marido era Elcana, natural de Ramat, enfim, um homem temente a Deus, como era uso naqueles tempos de poligamia, que tinha 2 mulheres. Elcana era o nome da primeira e Ana o nome da segunda. Ele era efraimita, isto é, da descendência de Efraim,
o filho mais novo de José. Ele tinha uma experiência muito especial na linhagem do povo de Deus. E esse temor de Deus ele o manifestou como pai, como marido, como pessoa dedicada ao Senhor, que todos os anos se dirigia a Siló para apresentar sacrifícios em representação da sua família toda e adorar ao Senhor no seu santuário. Diz a palavra de Deus, na sequência desta história, que Ana era uma mulher que tinha um lugar muito especial no coração do seu marido. E tantas vezes ela chorava e agonizava, mas sabia que tinha ao seu lado um homem que a amava sobre todas as coisas, que tinha por ela um carinho muito especial e que a considerava melhor e maior do que se tivesse 10 filhos. Diz o versículo 2 que Elcana tinha estas duas mulheres e nesta ordem interessante, Ana, Penina, Penina, Ana, no versículo 2, faz referência precisamente a Ana nos extremos desta figura literária, para depois assinalar no versículo 3 que esse homem subia para adorar em Siló e oferecer sacrifícios, mas que sua mulher Ana era estéril. Estéril. E na sequência da sua própria vida, nós vemos que suplicante, mesmo ofendida pelo sumo sacerdote, ela não se desalentou, confiante, finalmente agraciada por Deus e agradecida, com espírito de sacrifício e renúncia, ela quis um filho para poder ser mãe, porque era a honra maior de uma mulher na sociedade da sua nação, do seu tempo. Mas ela quis ter um filho não para si própria, um filho para o consagrar a Deus. E vamos ler o nosso texto, porque ao longo desse texto nós temos mais alguns traços de virtude desta mulher, agraciada e agradecida, sacrificial, adoradora. Versículo 19, comecemos a leitura. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Foram ao templo. Ana, suplicante e amargurada de coração, como nos diz o versículo 10, ela orou ao Senhor e, levada em lágrimas, fez um voto na presença do Altíssimo. E este voto diz assim: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele, será nazireu, totalmente consagrado ao Senhor. E diz-nos o versículo 12 que enquanto ela orava ao Senhor, ele a observava e a entendeu mal, e porque ela orava em tom de murmúrio, só se vendo o mover dos lábios, ele pensou que ela estaria embriagada. E com isso lhe dirigiu palavras que a chocaram e fizeram sofrer muito. Mas em vez de uma reação à altura, nós vemos que Ana respondeu, diz o versículo 15, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada.
Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Tal era o anseio que ela tinha de ser mãe. Eli então lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ana, confiante, esperou no Senhor, e logo de imediato deixou de ficar triste. E é assim que depois começa o texto que já começamos a ler no versículo 19. Eu vou lê-lo agora todo. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Elcana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Elcana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, que amamentava entretanto o seu filho, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que ele fique lá para sempre. Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer. Fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou o seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um éfa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho, para o sacrifício. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino ao sumo sacerdote Eli. E ela lhe disse: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E acrescenta finalmente o texto: e ali adoraram o Senhor. Recordar Ana é recordar efetivamente uma mãe exemplar. Uma mãe que aparentemente não tinha condições para ter filhos, mas a quem Deus visitou no auge da sua aflição, da sua dor, do seu sofrimento, como diz o texto. E que logo a seguir, depois da palavra do sumo sacerdote Eli, confiante em Deus, ela foi agraciada com um filho. E este nasceu e acabou sendo uma grande bênção. Portanto, como nós vemos na sequência deste texto, uma mulher estéril, suplicante, em agonia, mesmo ofendida pela incompreensão dos homens, ela não perdeu a sua confiança e foi agraciada pelo Senhor. Deu provas disso nos seus agradecimentos. E quando pôde ir e tinha o menino preparado para o entregar e dedicar ao Deus Altíssimo, no ato de sacrifício e de adoração, feliz e bem-aventurada,
ela o consagrou a Deus. Recordamos esta mulher como uma santa e piedosa mãe, temente a Deus, que é exemplo de inspiração para todos nós e que nos ensina, entre outras coisas, pelo menos duas delas: o cuidado terno pelo seu filho enquanto o teve consigo e a dedicação consagrada a Deus para que ele fosse uma bênção, um vaso de bênção, uma inspiração nas mãos do Deus Altíssimo. Recordar esta mulher é pensar na vida de cada uma das mães do nosso tempo também, e particularmente nas mães crentes, que, rodeadas pelo carinho e o conforto do seu lar, no ambiente da comunhão com seus maridos, vão criando os seus filhos, os filhos que Deus lhes deu, dá ou dará, para os dedicar e consagrar ao Senhor, a fim de que eles sejam verdadeiramente uma bênção. Ora, face à memória desta mãe, nós não podemos deixar de nos identificar com ela, não só adorando a Deus e agradecendo o dom da vida, que se multiplica, não é o dom da vida de qualquer ser vivo. E hoje vivemos cada vez mais tempos em que se tende a colocar animais ao nível das pessoas, a tratá-los por filhos, a beijá-los na boca, a tratá-los com o carinho com que porventura nunca souberam tratar os seus próprios filhos. Mas uma criança, um menino, uma menina que Deus nos deu, que está infinitamente acima de qualquer ser animal, porque é inteligente, foi criado à imagem e semelhança de Deus, vive para dar glória a Deus, e descobrindo e seguindo os caminhos do Altíssimo, encontrará por fim, na glória eterna, o seu lugar lá no céu. Tantas mães, ao longo de muitos séculos e milénios, adoraram o Senhor como Ana e como Maria. E é curioso, irmãos, verificarmos, se nos detivermos na leitura do cântico de Ana, como este cântico é tão semelhante ao cântico de Maria, registado em Lucas, capítulo 1. Ela começa dizendo neste cântico, versículo 1 do capítulo 2, Ana, então, depois de dedicar o seu filho ao Senhor e adorar o Deus Altíssimo, orou: o meu coração exulta no Senhor. Como diria Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aqui Ana acrescenta: a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Todos os temas que estão no cântico de Maria já estavam aqui no cântico de Ana. E acrescenta no versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. E no versículo 4, os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até estéril teve filhos, 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Tudo linguagem que, por outras palavras, se repete no cântico de Maria. O Senhor é quem tira a vida, diz o versículo 6, e a dá. Faz descer à sepultura e faz ressurgir dali.
a sua esperança bendita no Senhor e na glória eterna dos santos, já aqui está declarada, na certeza de que o Messias há de vir para salvar o seu povo e de todos os povos da terra, os seus eleitos, para a sua glória eterna. Diz o versículo 7, o Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta, levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, e estabeleceu ele o mundo sobre elas. E diz o versículo 9, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. E acrescenta o versículo 10, os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. E aqui numa palavra profética, apontando para o Senhor Jesus, o Messias prometido, que por Maria chegaria ao mundo para ser o Salvador de todos nós. E que cântico, irmãos e irmãs, que cântico admirável é este. Mães crentes, como cada uma de vós, que ajudam a criar seus filhos no temor do Senhor, estão a trabalhar para realizar um verdadeiro milagre, que é para a glória de Deus, não só a salvação dos vossos filhos e filhas, mas também as suas vidas consagradas ao Senhor. E o grande desafio deste texto, nesta homenagem que estamos a prestar às mães, é realmente a palavra de que nós temos em nossas mãos pequeninos vasos que ajudamos a moldar e a preparar para Deus, para que eles nunca jamais se desviem do Evangelho, mas sejam vasos de bênção nas mãos do Altíssimo. É a santas mães como vós que hoje nós todos queremos prestar homenagem. Infelizmente, sem rosas vermelhas, sem rosas brancas. Já vi por aí algumas apenas. Mas num momento de silêncio e de pausa, as famílias que estão juntas, as mães e os pais que têm filhos e os avós que têm filhos ao seu lado, eu peço aos vossos filhos e filhas que se levantem, vão ter com suas mães e seus pais, lhes deem um beijinho de amor e de carinho, lhes prometam fidelidade e obediência, e lhes mostrem gratidão. Que Deus possa abençoar todas as crianças da nossa igreja e as crianças das demais igrejas e as crianças do mundo inteiro. E agora, meninos e meninas que estão aí ao lado dos seus pais, dirijam-se a eles, deem-nos um beijinho de amor e digam obrigado. Memória, homenagem, celebração. Celebração da vida em cada uma das nossas crianças. Celebração da vida, tomando Samuel como exemplo de vida consagrada a Deus. E façamos um breve exercício com as nossas Bíblias na mão, para olharmos para alguns textos que eu vou situando,
Samuel, diz a palavra do Senhor, esse menino que foi pedido a Deus, que por milagre foi concedido a Ana, que foi consagrado e dedicado ao Senhor já em criança, que foi deixado no templo, no colégio dos sacerdotes, para receber a melhor educação para a vida e ser um vaso de bênção nas mãos do Altíssimo. Esse Samuel, que acabou sendo juiz, que acabou sendo profeta, que acabou sendo sacerdote. Esse homem de Deus, que ungiu reis, que foi instrumento nas mãos de Deus para celebrar a vinda do Messias e que permanece na história, porventura, como maior ou um dos maiores ao lado de Moisés, na sua vida totalmente consagrada ao Senhor, porque teve uns pais amorosos, uma mãe que não ficou satisfeita nem se conteve com a ideia de ser estéril, e não descansou nem deixou de orar, enquanto não viu os céus abrirem-se e Deus dar sinal para que naquela união íntima de marido e mulher, dela, afinal, fosse concebido um filho, Samuel. Concebido. Ó pais e mães, a concepção, a gestação. Podemos nós imaginar, um homem não consegue totalmente fazê-lo. As experiências de uma mãe ao longo dessas 36, 40 semanas, ao longo da sua gravidez. As mães que vibram, que sentem, que a partir de certa altura sentem todos os movimentos do seu filho ou filha no seu ventre materno, que amam profunda, sentida, sincera e completamente essas crianças, antes mesmo de nascerem. Que bênção ser mãe! Que bênção ter sido agraciado por Deus com esta graça divina. Ser mãe é uma bênção inexplicável na vida. E ser mãe de homens e mulheres que deixamos por sementes neste mundo, que amam a Deus, que temem a Deus, que honram a Deus com as suas vidas, que são fiéis e dedicados. Eu estou a dizer estas palavras na consciência de que, infelizmente, uma larga percentagem de filhos de crentes abandona o Evangelho a certa altura da sua vida. Muitos ainda na adolescência, outros na juventude ou em qualquer momento da vida, por aí adiante. Dizem estatísticas nos Estados Unidos que atualmente, em cada 5 adolescentes e jovens das igrejas, apenas um permanece no Evangelho. E isto é dramático. Isto é uma palavra de juízo divino às igrejas e às famílias também. Como é possível que filhos que tanto amamos, que tanto demos para os servir, para os guiar nos caminhos do Senhor, infelizmente muitos pais não leem a Bíblia com seus filhos, não oram com seus filhos, não refletem na palavra com seus filhos. Oh, queridos irmãos e irmãs, este dia de homenagem às mães, homenagem que Ana tanto inspira, é um dia de apelo a cada uma de vós e a todos nós, porque por detrás de cada mulher e de cada mãe está um homem, um marido. E esse marido tem muitas, afinal, todas as responsabilidades para dar a Deus. Celebração da vida,
na vida de cada um dos nossos filhos e filhas. Celebração da vida, porque eles são a garantia da continuidade da vida, que nós aos poucos vamos esgotando. Chegará a hora em que passaremos, mas fica cá a nossa semente. E o nosso anseio de alma é que essa semente seja semente para Deus e para a glória de Deus, para dar muitos frutos para a vida e a vida eterna também. Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor. É o que nos diz o capítulo 2, versículo 18. Mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica de linho. Aliás, túnica, como diz o versículo 19, todos os anos sua mãe lhe trazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Túnica feita pelas mãos da sua própria mãe. Samuel, que continuava a crescer, conforme lemos um pouco adiante no versículo 26 do mesmo capítulo 2. E o menino Samuel continuava a crescer em estatura e em graça. Reparem neste versículo. Em estatura e em graça, tanto diante de Deus como dos homens. Onde é que lemos isto? Relativo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nestas palavras da Escritura, mais uma ressonância profética que apontava para o Messias Redentor. Samuel como um protótipo da tipificação perfeita e última em nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa eterna redenção, porque Ele deu a sua vida por nós, por amor de nós, para nos ter ao seu lado por toda a eternidade. E ainda mais adiante, nós podemos ler no capítulo 3, versículo 1, o menino Samuel continuava. Vejam quantas vezes servir. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. E acrescenta, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Eram tempos difíceis. Eram tempos de incredulidade. Eram tempos de afastamento de Deus. Eram tempos de idolatria. Eram tempos em que o povo andava desviado do Senhor e, como diz o final de Juízes, cada um seguia o seu próprio caminho e fazia o que mais lhe dava na real gana fazer. Quantos, infelizmente, ainda hoje seguem essa mesma filosofia de vida? Mas diz mais adiante que Samuel reconheceu a voz de Deus na sua vida, crescia e o Senhor estava com ele, diz o versículo 19 deste mesmo capítulo 3. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. Que bênção admirável esta! E depois, nós lemos um pouco adiante, como o Senhor, de noite, falou com Samuel. Samuel pensou que era Eli e levantou-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Senhor, chamaste-me, o que queres? E Eli lhe disse, não te chamei. Mas à terceira, Eli pensou bem, se ele está a ouvir uma voz que o chama, essa voz certamente é a voz de Deus. Essa voz é a voz que vem do Senhor. É uma voz que importa Samuel ouvir, e ouvir de coração e no temor do Altíssimo. Como diz o versículo 8 deste mesmo capítulo 3, o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel, vai, deita-te, e se ele te chamar, diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
E Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes a Samuel. Samuel, Samuel. E então ele respondeu: Fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel disse, o Senhor disse a Samuel: Estou a ponto de fazer algo em Israel, que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Samuel, este homem de Deus, este servo do Senhor, que continuou a ser bênção nas mãos do Altíssimo, uma inspiração nas mãos de Deus Pai. Mais tarde, no seu percurso de vida e de fé e de missão, Samuel viu que os caminhos do povo cada vez mais se degradavam e chamou o povo ao arrependimento. E com sinais do povo nessa direção, e Samuel na frente, o povo venceu os filisteus em Mispá, entre Mispá e Sem, e erigiu o monumento, e a esse monumento deu o nome de Ebenezer. Vamos ler isso no capítulo 7, versículos 1 a 14. Tudo isso aí nos vai sendo dito. Primeiro, a partir do versículo 3, Samuel chama o povo ao arrependimento. Segundo, Israel acaba derrotando os filisteus, a partir do versículo 5. E mais adiante, nós vemos estas palavras. Versículo 12. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E numa das suas últimas mensagens que ele dirigiu ao povo, nós vemos no capítulo 12, versículos, vamos ler apenas os versículos 20 a 25. Nós lemos o seguinte: com palavra marcante de Samuel ao povo, chamada de arrependimento e vida, e também promessa do Altíssimo. Então Samuel disse ao povo: Não temais, vós cometestes todo este mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, servi-o de todo o coração. Não vos desvieis para seguirdes ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão porque são inúteis, pois o Senhor não desamparará o seu povo. Irmãos, e tomemos estas palavras, com palavras que também Deus nos dirige agora, quando todos nós, de algum modo, estamos em algum ponto de aflição. O Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu santo nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós seu povo. Quanto a mim, acrescenta, versículo 23, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. E esta é uma lição tremenda que nós todos recebemos. Quantas vezes nós vemos que o irmão vai mal e alguma coisa ele teve que não nos caiu bem, ou não nos fez bem, ou nos provocou moça ou ofensa. E nós continuamos a orar por ele. Quanto a mim, diz Samuel, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Ainda que sigais os piores caminhos da vida, eu nunca vou deixar de interceder por vós. E ensinarei o caminho bom e direito. E acrescenta no versículo 24, apenas temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas Deus vos fez. Queridos irmãos, que palavras mais nobres e mais belas
nós poderíamos encontrar para nosso conforto e alento nestes tempos difíceis também. Samuel, como dizia, foi sacerdote, foi profeta, foi juiz, ungiu e aconselhou reis. Nós conhecemos a história. Foi a ele que o Senhor escolheu para ungir o rei David, o escolher e ungir, da descendência da qual acabaria por nascer o Messias, como bem sabemos. E da história de Israel, nós escolhemos todas estas lições também para a nossa vida. Este homem de Deus, ungido pelo Senhor, num dos seus últimos atos oficiais, ele ungiu o grande rei, da descendência do qual iria nascer o Messias Salvador. Que bênção, Samuel! Foi para o seu tempo, foi para a sua família, continua a ser para todos nós. Que bênção, Ana! Fonte de inspiração para todas as mães, que não desistem de ser felizes e, quando são agraciadas por Deus, dão graças ao Senhor. O adoram, o celebram, o servem e acabam dando de si mesmas o melhor a Deus, para a sua glória eterna também. Terminando, irmãs e irmãos, às mães, aos pais e também aos filhos, a todos os meninos e meninas que me estão a ouvir, eu desejo que sejam muito felizes, felizes no Senhor. Que um sorriso aberto todos os dias vos acompanhe e que todos saibam ser muito felizes com Jesus. Filhos e filhas, amem vossos pais quando puderem. Sejam-lhes agradecidos, porque eles estarão sempre a abençoar-vos também. Vivam as vossas vidas, seguindo deles os melhores exemplos e sendo também exemplos inspiradores de vida e de fé para a salvação de muitas e muitas almas. À vossa volta, porventura agora na escola, no trabalho, depois na vida social, em todas as circunstâncias da vida. Ontem foi celebrado o fim da Segunda Guerra Mundial. 75 anos. Reza a história que mais de 52 milhões de pessoas morreram nesta guerra horrível. Em 1945, a guerra terminou. Hitler cedeu. A paz voltou à terra. Mas a destruição por muitos anos foi ficando. Ainda me lembro quando, com 9 anos de idade, com os meus pais, eu andava pelas ruas da Marinha Grande, com toda a vila de então nas ruas a celebrar o fim da guerra. Tal foi o sofrimento e os horrores desse sofrimento, mesmo em países onde a guerra não chegou diretamente, como foi o nosso país. No fim da Segunda Guerra Mundial, a vida nada tinha a ver com a de hoje. Havia muita pobreza, muita miséria, muita fome. Eu fui uma daquelas crianças que não tiveram tempo de ser meninos, de viver a sua infância. Eu fui uma daquelas crianças que a coisa mais antiga que consegue recordar da sua vida
é a de um homem com uma machada na mão, estendida para matar a minha própria mãe. E perante um grito, que penso que foi meu também, ele deixou cair a machada. A minha mãe fugiu. Ajudada por uma família vizinha, veio para Lisboa servir como doméstica e por cá ficou meses a fio. E eu, lá sozinho, com o meu pai, sofrendo o que Deus sabe. Eu que, com 4, 5, 6, 7 anos de idade, trabalhava duro, recebia castigos fortes, não porque tivesse feito nada de mal, mas porque não fui amado, não fui querido, não fui desejado e nasci como eles não queriam que eu nascesse. Foi duro, foi difícil. A escola primária eu a fiz com muita luta. Levantava-me de manhã muitas vezes, pelas 7 horas, acendia o lume, porque o lume era na lareira, não havia gás, não havia fogões. Acendia o lume, aquecia a água até ferver, misturava-lhe cevada, bebia uma xícara de cevada e um quarto de pão, sem nada, ia para a escola. Chegava ao intervalo, praticamente todos levavam um lanchinho, eu não levava nada. Chegava ao almoço, porque era muito longe, eu não vinha a casa, não me lembro de alguma vez ter almoçado. Saía às 3 horas, chegava tantas vezes entre as 3h30 e as 4 da tarde, com muita fome, mas não conseguia muitas vezes ter que comer. Passei muita fome durante os primeiros 10 anos da minha vida. Mas nunca deixei de ser feliz. Havia qualquer coisa em mim em que, apesar de tudo isso, eu não me entregava à desgraça, à miséria, à angústia, à aflição, à depressão, à agonia, mas ia lutando, cumprindo todas as tarefas. Durante a escola primária, primeira, segunda, terceira e quarta classes, não sei como conseguia ser entre os primeiros. Na terceira classe, era aproveitado para ensinar os mais atrasados. Na quarta classe, sentado na primeira carteira, ao lado de um jovem, todo bem vestido e calçado, filho de um médico, mas eu estava ao lado dele, um pelintra, esfarrapado, descalço. E durante o inverno eu me lembro de quantos dias descalço, caminhando pela berma da estrada, que era térrea, cheia de gelo, que eu sentia estalar debaixo dos meus pés nus. Queridos irmãos, oh, meus queridos meninos e meninas, adolescentes, vocês têm coisas maravilhosas, têm pais amorosos que vos levam à escola e até de carro, que vos vão buscar à escola, que vos ajudam a resolver os problemas das lições em casa, que estão sempre ao vosso lado. Sejam amorosos, sejam agradecidos, sejam dedicados, sejam fiéis. Se em algo ofenderam o pai ou a mãe, vão-lhes pedir perdão. A vida, de facto, tem sido hoje uma bênção inaudita, que tão mal tem sido aproveitada por tantos. Mas o sofrimento, a dor e a agonia me acompanharam. Não só durante esses tempos, porque cheguei à quarta e fiquei sem poder estudar. O liceu ficava em Leiria, a 14 quilómetros de minha casa.
O colégio da Marinha Grande era caro demais, portanto fiquei 6 anos sem estudar. E depois fui fazendo por mim o que pude para fazer a admissão aos liceus, para fazer o 1º e 2º ano. E quando fui para o fazer, porque não me tinha matriculado em outubro, não o pude fazer porque não era maior, tinha de esperar pelos 18 anos. Mas continuei a trabalhar e fiz a parte de letras do 5º ano. E depois, no mesmo ano, aos 18 anos, fui fazer o 2º e o 5º. E Deus me foi abençoando. E me foi abrindo portas. E desde que me converti, tudo se tornou diferente. A minha vida se tornou maravilhosa. O maior amigo da minha infância, apesar de tudo, porque era vizinho da minha avó, era Henrique Neto, um dos que concorreram à presidência da República ultimamente. Mas quando eu me converti e lhe dei testemunho, ele me rejeitou e nunca mais me falou. Até há 2, 3 anos atrás, e me enchi de coragem e lhe telefonei. E então temos uma relação de amizade a partir daí. Queridos irmãos e irmãs, a vida tem sido muito madrasta para muita gente. Hoje há milhões de pessoas neste país que sofrem, que agonizam, que passam fome, que passam pelo que eu passei há 70 anos atrás e há 65 anos atrás. E tantos dos nossos queridos que nós vemos de famílias queridas da igreja, das igrejas, abençoados, enriquecidos, fortalecidos no Senhor. Oh, que este dia seja, acima de tudo, um dia das mães, que seja também um dia de agradecimento infinito da parte de cada filho e filha, para vivermos o resto dos nossos dias ainda com mais alegria, os pais na alegria e no conforto de ver seus filhos crescer no temor de Deus e os filhos reconhecer que, afinal, têm sido tão abençoados e privilegiados e só têm que dar graças a Deus e ser felizes no Senhor Jesus. Que Deus a todos possa abençoar. Amém. Ó querido Deus e querido Pai que estás nos céus, nós estamos na Tua presença. As nossas vidas falam por si. O milagre da Tua graça divina na minha vida ao longo dos anos e o clímax de tantas metas que fui alcançando, tudo eu devo a Ti, pela Tua maravilhosa graça. Porque eu sei que sou nada, nada sou. E se alguma coisa sou, sou pela Tua maravilhosa graça. E quando olho para os meus queridos irmãos e irmãs, e neste dia tão especial, que eu nunca celebrei, a não ser depois dos meus 20 anos de idade, ou por aí, ou depois de me converter talvez uma vez ou outra, porque eu não sabia o que isso era. Porque eu nunca tive a celebração dos meus anos, até que me casei praticamente. E um dia, com 18 anos de idade, já estava no pré-seminário, eu fui de propósito a casa para estar com os meus pais e não estavam. E conformado com o mesmo e com a graça de Deus, fui a uma figueira, pois era agosto, colhi alguns figos pretos e comi-os e voltei para Leiria a pé, porque não tinha dinheiro para a viagem, até que 5 quilómetros após, pedindo boleia, alguém me deu até ao centro da cidade e depois a pé me dirigi para o seminário. Oh, querido Deus, como és maravilhoso, como do nada fazes tudo, como do desprezo tiras glória, como a Tua majestade é exaltada e engrandecida com a alegria, com a bênção, com a integridade, com a fidelidade dos Teus filhos. Oh, nosso Deus querido, abençoa as famílias da nossa igreja, de todas as igrejas, que os crentes neste dia possam sentir no fundo dos seus corações a alegria de viver, de ser pais e de ser mães, de ser filhos e de ser filhas, de ser avós, de ser netos,
e que todos nós, Senhor, nos possamos consagrar a Ti de alma e coração, para sermos mais, muito mais do que aquilo que alguma vez fomos, para Te honrar, para Te servir, para Te adorar, para Te exaltar e magnificar, para alegrar o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus, ousamos pedir todas estas coisas e agradecer. Amém.